Oi pessoal, tudo certo? Hoje vamos tratar então não necessariamente de músicos, mas dos artistas Paul Gauguin e Van Gogh, né, os pintores. Então vou ler para vocês meu artigo escrito no Jornal Diário Popular, cujo título é Gauguin e Van Gogh, Arte, Amizade e Tragédia. Acredito que seja interessante mesmo para músicos, né, que é o maior público aí desse canal, saber dessas outras questões relativas a outras artes, certo? Porque de algum modo estão todas interligadas, tanto em termos aí históricos, é interessante entender, né? Porque os compositores, muitos deles andavam junto com pintores, então havia aí uma influência mútua, assim como também é interessante de um modo geral, já que muitas vezes se pode ser inspirado também, né, por outras artes. Então, por exemplo, se pode criar uma composição musical baseada numa impressão que se teve em um quadro ou em algo relativo a algum pintor e daí em diante. Então, as artes elas têm algo em comum, digamos assim, que é interessante da gente saber, tá? Mas também que no canal tem outros públicos assim, né, pessoal das artes também que me acompanha aí. Então esse tema é um prato cheio aí para eles também. Beleza, pessoal? Vamos então começar aqui a leitura do texto, tá? Cujo link deixarei na descrição para quem quiser ler na íntegra, sem as minhas digressões. Então vamos lá. Em 1886, o pintor holandês Vincent van Gogh chegou a Paris e conheceu Gauguin, pintor francês, com o qual estabeleceu irrequieta amizade até o fim de sua vida. No mesmo ano conheceu também as produções dos chamados impressionistas, que mais tarde viriam a influenciá-lo no aspecto da luminosidade em seus quadros, posteriormente intitulados expressionistas. Embora tenha lhe agradado Montmartre com suas tortuosas ladeiras, cabarés e tavernas, Paris em geral não o contentou, sobretudo em razão de barulhos, confusões e competições entre artistas. Uma vida retirada lhe parecia, com efeito, combinar mais com seus objetivos, que eram então realizar grandes coisas, atingir a generosidade e ultrapassar a vulgaridade. Porém, tal como a natureza começa sempre resistindo ao desenhista, conforme ele próprio escreveu em suas cartas a Theo, sua vontade por uma vida afastada sofreu resistência de suas necessidades corriqueiras, na medida em que vivenciou peregrinações infindáveis, muitas delas com retornos aos caóticos centros urbanos. Então vemos aí, né, o Van Gogh, né, se debatendo tanto com as necessidades do meio, né, ou dos meios das cidades nas quais ele tanto também com questões existenciais, né? Então, que é algo que perpassou toda a vida aí do Van Gogh. Mas é bem interessante essa questão dele não gostar muito de Paris, já que é no centro onde muitos pintores, né, tiveram suas carreiras aí criadas, desenvolvidas, etc, né? Mas o Van Gogh tinha um outro temperamento assim que era justamente de viver mais afastado, né, digamos assim, mais solitário e tal. Então, realmente a confusão entre aspas de Paris da época não lhe era muito afeita. Continuando a leitura. Igualmente caótica foi a vida de Gauguin, o qual trabalhou no mercado financeiro e abandonou tudo para dedicar-se à arte, radicando-se no Tahiti, onde criou a maior parte de sua obra. Gauguin, profundo pintor de naturezas primitivas, possuía um estilo baseado na simplicidade e na ingenuidade, com foco nas representações de vegetações tropicais, com muitas cores e sem ornamentação volumosa. Clarificador de uma realidade exótica, criou retratos do não civilizado, prezando a correlação íntima
entre tema e forma. Então, nesse parágrafo, faço uma pequena síntese aí, né, acerca da estética do Gauguin. Continuando, inicialmente pacífica, sua amizade com Van Gogh foi sendo deteriorada, em geral, pelo próprio avanço das perturbações mentais do amigo. De fato, assim relatou Gauguin em sua autobiografia intitulada Antes e Depois. Fomos ao café, ele tomou absinto. De repente, me jogou na cara o copo e seu conteúdo. Aqui, pessoal, faço uma pequena digressão, tá? Esse livro aí, Antes e Depois do Gauguin, eu aconselho para todo mundo. Ou principalmente aí, pessoal da área das artes mesmo, da música e tal, que é bem interessante, assim, ali ele discute as questões estéticas que o influenciaram, mas ele também tem uma verve literária mais satírica, assim, que tem muitos trechos bem, não diria muito cômicos, assim, né, mas que tem uma certa acidez bem interessante, que eu particularmente julgo interessante nos autores. E ele tem uma influência vasta, assim, de pensadores e tal, então geralmente ele cita, dialoga com algumas outras coisas fora, né, da arte propriamente, principalmente com literatos e filósofos, se eu não me engano. Já tem alguns anos que eu li esse livro, mas vale a pena assim tê-lo. Né? É uma autobiografia, digamos assim, e eu digo digamos assim porque ele tem os elementos biográficos, né, mas ele mescla muito com outros tipos de elementos também. Então tem capítulos, por exemplo, que ele nem vai falar tanto sobre a própria vida, assim. Vai discutir algumas coisas assim, em termos de pensamento mesmo. Mas é bem interessante. Continuando. Na mesma noite, Van Gogh decepou um pedaço de sua orelha e levou-a, embalada, para um bordel que frequentava. Nessa época, seu sofrimento se aprofundou. Alucinações o tomaram. Entre uma crise e outra, porém, ele reencontrava a si mesmo em sua criatividade, voltando a pintar incansavelmente, a ponto de dar à luz a uma volumosa produção, como que repetindo para si a frase do amigo: a arte pela arte, por que não? A arte para viver, por que não? A arte para agradar, por que não? O que importa se é arte? Então aí essa frase do eu ilustro nessa questão do Van Gogh com a arte com uma parte, um trecho escrito do próprio amigo, ou seja, do Gauguin, interno àquela obra que eu acabei de falar antes e depois. Último parágrafo. Tentou tratar-se com médicos, mas novas crises o atormentaram. Na cidade de Uva, na França, em 1890, Van Gogh atirou contra o próprio peito. A bala se alojou na virilha e ele ainda encontrou forças para retornar à sua casa, mas não avisou ninguém. Seus vizinhos notaram sua ausência e chamaram o médico irmão. Deitado ao lado deste, Van Gogh passou a madrugada até o momento em que disse: quero ir embora. Faleceu. Seu irmão Theo não conseguiu suportar a dor da última carta escrita pelo pintor e terminou atingido por uma paralisia. Theo veio a morrer menos de um ano após a morte de seu genial irmão. Mais tarde, em 1898, Gauguin pintou a tela De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? E tentou suicídio. Talvez seguindo os passos do próprio amigo. Mas, diferente deste, a vida lhe concederia mais 5 anos de conturbada existência. Então é isso, pessoal. Como a gente vê aí, semelhança, né, entre a vida dos amigos aí, que embora tivessem conflitos, né, continuaram amigos de uma forma ou outra. Então são vidas bem conturbadas aí, são interessantes, né, do ponto de vista também de tratar de modo mais literário e tal, mais poético assim. Então são vidas bem interessantes. Também recomendo o livro do Van Gogh, Cartas a Theo. Ali, sim, ele relata muitas coisas da própria vida, né, para o irmão, o Theo era o irmão do Van Gogh. E é um livro grande assim, né, de cartas, deve ter umas 300 ou 400 páginas, mas vale a pena, porque ele tem uma escrita bem legal assim, o Van Gogh. Uma escrita estimulante, assim, escreve de um modo bem visceral. Então é uma leitura interessante de se fazer. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões ou algo sobre o texto também,
Podem deixar nos comentários. E é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Abraços.